quero falar sobre oração, mais uma disciplina espiritual. O que acontece quando você ora de verdade? Existe uma diferença muito grande entre alguém que apenas fala sobre Deus e alguém que anda com Deus. Nós vivemos em uma geração cheia de informação bíblica, mas infelizmente uma geração vazia de profundidade espiritual. Muitos sabem pregar, muitos sabem cantar, muitos sabem argumentar, mas pouquíssimas pessoas sabem permanecer diante de Deus em oração. E talvez seja exatamente por isso que existe tanta ansiedade nesse mundo. Talvez seja exatamente por isso que existe tanta frieza espiritual, tanta superficialidade dentro das nossas igrejas. Porque a piedade, ela não nasce do ativismo religioso. A piedade, ela nasce na presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a oração com o propósito de alcançar a piedade. Não apenas orar por bênçãos, não apenas orar por necessidades, mas orar até que a oração seja o fator transformador do coração. Porque existem orações que mudam circunstâncias, mas também existem orações que mudam, que moldam e que transformam pessoas. E a maior obra que Deus deseja fazer é dentro de nós. É dentro de mim. É dentro de você. Então eu quero convidar a você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, os versos 7 a 8. Que diz assim a palavra de Deus: exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Observe algo impressionante. Paulo não diz apenas para Timóteo orar, ele diz para Timóteo: exercita-te. Porque a vida espiritual exige disciplina. Eu quero dizer para você aqui o que é piedade. Hoje a palavra piedade quase perdeu seu significado. Muitos pensam que piedade é um estilo de vida religioso, uma aparência religiosa. Outras pessoas acham que piedade é apenas uma emoção espiritual. Mas a Bíblia ensina que piedade significa viver de maneira consciente da presença de Deus na vida. É um coração moldado pelo temor do Senhor. É quando Cristo deixa de ser apenas uma doutrina. E então ele passa a ser todo o contexto, toda a atmosfera da vida. Uma pessoa piedosa não é uma pessoa perfeita. É alguém que luta diariamente para parecer mais e mais com Cristo. A oração verdadeira produz isso. A oração verdadeira quebra o orgulho. Ela expõe pecados escondidos. A oração verdadeira destrói máscaras espirituais. Quanto mais nós orarmos sinceramente, quanto mais uma pessoa ora sinceramente, menos ela confia em si mesma, na sua própria capacidade. Porque a oração verdadeira, ela sempre vai gerar dependência. Um teólogo do passado chamado Joe Owen, ele disse o seguinte: mate o pecado, ou o pecado matará você. E sabe onde essa batalha começa? Ela começa no secreto. Porque é ali que ela acontece. No lugar de oração. Vamos olhar para a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus, preste atenção. Uma das coisas mais impressionantes nos evangelhos é perceber que o próprio Jesus, sendo filho do Deus Altíssimo, ele orava constantemente. Que exemplo, não? A palavra de Deus vai dizer lá em Lucas capítulo 5, versículo 16, ele, porém, retirava-se para orar no deserto. Pensa nisso. Se Jesus sentia necessidade de oração, quanto mais eu,
quanto mais você, quanto mais nós. A oração nunca foi um acessório da vida cristã, como muitas pessoas pensam. A oração, na verdade, é sobrevivência espiritual. Jesus orava antes de tomar decisões importantes. Jesus orava antes de realizar milagres. Jesus orou antes da cruz. Lá no Getsêmani, nós vemos o maior exemplo de submissão espiritual através da oração. Assim que o Senhor nos ensinou, por meio da oração, a submissão. Ele vai dizer: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração que produz piedade. Não é uma oração centrada nos desejos humanos. É uma oração que dobra-se à vontade diante de Deus. E aqui existe algo muito sério. Muitas pessoas estão em busca de poder, mas poucas pessoas estão em busca de quebrantamento. Muitas pessoas querem dons, mas poucas pessoas querem santidade. Mas Deus se interessa, primeiro pelo caráter, antes mesmo do ministério. Você vai perceber que a oração revela quem nós somos. Na oração, as máscaras caem. Diante das pessoas, nós conseguimos aparentar força. Só que diante de Deus não é possível viver dessa forma. Na presença do Senhor, a nossa motivação é completamente revelada. E é exatamente por isso que muitas pessoas evitam profundidade espiritual. Porque a oração confronta, ela mexe, ela revela inveja, ela revela orgulho, ela revela vaidade, ela revela autossuficiência. Quando o profeta Isaías entrou na presença de Deus, imediatamente ele reconheceu quão miserável ele era espiritualmente. Isaías 6,5 diz exatamente assim: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. A presença de Deus produz consciência de pecado. É impossível você não perceber quão miserável você é diante desse Deus que é santo. Isso é importante porque ninguém busca transformação sem primeiro reconhecer necessidade de transformação. E aqui eu quero trazer mais um pensamento de um teólogo do passado, A.W. Tozer. Ele escreveu o seguinte: o homem que conhece Deus, ele teme decepcionar esse Deus, mais do que teme perder qualquer coisa neste mundo. Isso sim é piedade. Sabe qual é o maior perigo da vida cristã? Sabe qual é o maior perigo que nós corremos? Não é perseguição. Esse não é o maior perigo. O maior perigo é uma fé sem intimidade com Deus, uma fé subjetiva, uma fé falsa, uma fé mascarada. É impossível frequentar a igreja e estar espiritualmente seco. Essa não é uma verdade que muitas pessoas dizem. Estar na igreja não garante espiritualidade, não garante fervor. É possível cantar sobre avivamento e viver distante da presença de Deus. Isso sim é uma verdade. Nós estamos vivendo numa geração distraída. Nos dias de hoje existem muitos entretenimentos, muito barulho, muita pressa, imediatismo, correria. E sem oração o coração endurece lentamente. A consciência vai perdendo toda a sua sensibilidade. O pecado não mais incomoda. A Bíblia deixa de confrontar as nossas vidas. E a alma começa a morrer devagarinho, silenciosamente. Olha o que as Escrituras dizem em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Observe o seguinte: eles ainda tinham obras, eles ainda tinham atividade religiosa, só que eles perderam toda a intimidade. E aí eu quero te ensinar nesse momento.
porque eu não vou deixar esse vídeo acabar aqui sem que antes possa apresentar para vocês alguma ferramenta. Como a gente pode alcançar uma vida de piedade? Meus irmãos, a piedade não aparece de maneira automática. Não aparece. A piedade precisa ser cultivada. E sabe o que precisamos fazer? Decidir. Isso exige decisão. Então, em primeiro lugar, o que você precisa fazer? Separe um tempo para Deus. Separe um tempo para Deus. Não existe profundidade espiritual sem prioridade espiritual. Se Deus recebe apenas as sobras do nosso tempo, tem coisa errada aí. Segunda coisa, ore com sinceridade. Deus não procura discursos bonitos, Ele nunca procurou. Deus sempre procura verdade no íntimo, aqui no coração. Porque as pessoas sabem impressionar multidões, mas elas não conseguem se derramar diante de Deus. Terceira coisa que eu quero que você aprenda. Alimente-se das Escrituras. Oração e palavra andam juntas, caminham juntas. Quem ora sem Bíblia corre o risco de experimentar emocionalismos, apenas. Quem lê a Bíblia sem oração corre o risco de viver frio. Salmo 119:11, um salmo muito conhecido. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quarta coisa que você precisa aprender. Desenvolva constância. A vida espiritual não é construída em momentos isolados. Se der eu faço. Eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer. Não. Ela é construída diariamente. Piedade é sinônimo de perseverança. Charles Spurgeon disse o seguinte: eu gostaria de aprender a orar de verdade, como homens do passado oraram, pois algumas vezes as minhas orações são mais um discurso do que um clamor. Foi mais ou menos isso que ele disse. E é verdade. A gente faz discurso em vez de clamar. Isso é profundo. Até homens usados por Deus reconheciam sua necessidade de crescer em oração. Sabe por quê? Porque a oração transforma o nosso interior. Muitas vezes nós pedimos para que Deus mude o nosso exterior. Muitas pessoas fazem isso, muito antes de pedir para que Deus transforme o nosso interior. Deus sempre vai trabalhar de dentro para fora. Isso é conhecido. A oração muda desejos, muda prioridades, muda pensamentos. É a oportunidade que nós temos de aprender, de falar com Deus. A pessoa começa a amar aquilo que ela ignorava. Ela começa a rejeitar aquilo que antes alimentava a sua vida. Isso é santificação, é fruto da oração. É Cristo sendo formado em nós. Gálatas capítulo 4, versículo 19. A palavra de Deus veio dizer: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Sabe? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e percebe que esfriou espiritualmente. Você ainda frequenta cultos, ainda mantém aparência cristã, mas perdeu profundidade, perdeu intimidade, perdeu lágrimas, perdeu a fome espiritual, perdeu toda a intimidade. Então hoje Deus está te chamando para voltar ao secreto. Não para a religiosidade, mas para um relacionamento vivo com Ele. A oração não é apenas um dever espiritual. Oração é um convite que o Pai faz para mim e faz para você. No final da vida, o que realmente terá valor não vai ser a fama, não vai ser a posição, não vai ser o dinheiro, não vai ser o reconhecimento, não vai ser sua popularidade, nada disso. No final das contas, o que importa realmente, o que será levado em consideração realmente, é o quanto nós conhecemos e nos relacionamos com Deus. A piedade é preciosa, porque ela prepara o coração para a eternidade. E tudo começa, sabe aonde? Num lugar secreto. Talvez ninguém veja as suas orações. Não se importe com isso. Talvez ninguém conheça as suas lágrimas. Não se importe com isso, porque Deus está vendo.
E todo homem ou mulher que permanece diante de Deus jamais permanecerá igual. Se essa mensagem falou com você, deixa aqui o seu comentário. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar à presença de Deus urgentemente. Vou pedir para você se inscrever no canal para mais mensagens bíblicas como essas e mais profundidade, talvez, quem sabe. Escreva nos comentários a seguinte frase: ensina, ensina, ensina. Senhor, ensina-me a orar. Eu quero orar por você. Pai, que o Senhor nos abençoe. Abençoe esta pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, que chegou até aqui. Tem misericórdia de nós, Pai. Ensina-nos a orar. Leva-nos, Pai, para o secreto. Nós queremos a sua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.